governo da Paraíba está fazendo tudo para proteger você e sua família. Mas você precisa fazer a sua parte. Fique em casa e, se precisar sair, use máscara. O governo adquiriu equipamentos de saúde, respiradores, máscaras, leitos e montou até um novo hospital. O governo distribuiu cestas básicas e refeições para quem precisa. Abriu linha de crédito no Empreender e suspendeu o pagamento das contas de água e também do ICMS para 93% das empresas paraibanas. E pede a você, nesse momento, para ficar em casa. E se sair, use máscara. Ficando em casa, podemos evitar medidas mais rigorosas. É hora de defender a vida de toda a família paraibana. Não é momento de divisão, é hora de união. Afinal, somos todos Paraíba. Hoje estamos recebendo a médica endocrinologista, doutora Felícia Crispim. E já que iremos bater um papo bacana e informacional, você pode participar ativamente da nossa conversa. Tire suas dúvidas, nosso WhatsApp está disponível, seremos seu canal de interlocução. Doutora Felícia Crispim cursou medicina na Universidade Federal de Campina Grande, tem residência em clínica médica pelo Hospital Universitário Lauro Vanderlei, em João Pessoa, e residência em endocrinologia pelo Hospital Universitário Alcides Carneiro, em Campina Grande. Ela é evolucionista de clínica médica no Complexo Hospitalar Regional de Patos. Ainda atende em seu consultório. Doutora, muito boa tarde. Seja muito bem-vinda ao Plantão Sol News. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para a gente esclarecer dúvidas, né, em relação a um tema tão peculiar que viemos ultrapassando, né? Certeza. Olha só, vocês devem estar percebendo alguma diferença nas imagens. A gente está usando as máscaras para o devido cuidado, né? E deixa eu perguntar uma coisa. A origem do coronavírus e como se espalhou, disseminou. Doutora, sabemos que essa doença é uma doença nova, é tudo muito novo. Doença que a gente sabe muito pouco. O único elo que o paciente do Covid-19 tem com o mundo externo são os profissionais da saúde. Estamos vivendo um momento ácido. Antes de explicar a origem e como o vírus se disseminou, eu queria que você dissesse como está se sentindo particularmente lidando com essa situação. Olha, vê só, apesar de nós termos conhecimentos, né, termos formação médica, mas assim, é uma situação de fato atípica, é uma situação que gera um pouco de angústia. Por quê? Porque é uma doença jovem, né, uma doença nova. Nós não temos estudos assim, robustos em relação ao desfecho dessa doença, nem assim, segmentos concretos em relação a embasamentos de tratamento. Então, é uma doença muito imprevisível, né, e assim, de fácil transmissão, que conta bastante com nós, profissionais de saúde em geral, mas também dependemos muito da questão da população nos ajudar em relação a algumas medidas que são importantes em relação à prevenção da doença. Por ser tudo muito novo, doutora, a medicina tem que se esforçar, tem que se desdobrar para chegar a um consenso, tanto quanto em precaução, para quando depois que o paciente já esteja contaminado. Existe algum estudo mais minucioso já sobre essa questão de prevenção e de combate ao coronavírus? Então, em relação à prevenção, né, o que a gente sabe que é muito importante seria a questão do isolamento, né? Inclusive, em relação ao isolamento, alguns países fizeram um isolamento menos agressivo, mais com testagem em massa, alguns fizeram um isolamento mais agressivo, e aí, na verdade, o que a gente sabe que o isolamento é a medida, vamos dizer assim, imperativa, né? O isolamento ele deve existir, né? E assim, seja um isolamento de fato que aconteça, porque a gente vê muito as pessoas promovendo um isolamento social, mas de alguns grupos, né? Outros grupos essa pessoa mantém o contato e que, na verdade, como é um vírus que tem uma transmissão muito fácil, até mesmo por superfícies, então é importante que essa pessoa se isole literalmente para que tenha um desfecho melhor. Além disso, é importante que essas pessoas mantenham medidas de higiene, como lavagem de mãos, com água e sabão. O sabão ele pode ser qualquer sabão, desde que sejam feitos com frequência essa higienização. Em relação ao uso do álcool, o álcool gel é uma alternativa à higiene, mas sempre preferia a própria lavagem de mãos, o álcool gel como alternativa ou como complemento, mas nunca trocar a higienização somente pelo álcool gel, né? Nada é similar a isso, né? É um momento histórico na medicina mundial. Queria pedir à senhora que explicasse um pouco melhor como esse contágio, por que vias ele pode entrar no nosso organismo.
Então, é um vírus que originalmente ele surgiu em Wuhan, numa província de Wuhan, na China, né? Data-se que a partir de dezembro de 2019 já tinham pessoas contaminadas e sugere-se que essas pessoas adquiriram o vírus através de mutações de animais, né? Consumo de animais silvestres, em especial morcego, sabendo-se que esse vírus propagou-se para humanos através de fezes ou através do próprio sangue, porque lá é hábito eles consumirem esses animais silvestres. E o vírus, quando em contato com o ser humano, ele sofreu várias mutações, muitas replicações, e destas mutações adaptativas, ele passou a ser transmitido de humano para humano, né? E essa transmissão via ser humano, através de gotículas de saliva, né, o contato próximo, também pode ser transmitido em alguns estudos e outros não comprovam através de fezes e através mesmo de materiais de relações sexuais. Então, isso é uma questão polêmica, mas assim, o que a gente sabe que principalmente gotículas, né, de saliva seria realmente comprovado cientificamente. Daí a importância constante do uso das máscaras, né, de promover um distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas e evitar o contato próximo, né? Qual a diferença, doutora, entre pacientes sintomáticos e assintomáticos? E se existe alguma diferença no tratamento entre ambos? Então, como é um vírus de alta transmissibilidade, muitos indivíduos podem ter um quadro silencioso com infecção subclínica, que seria uma infecção não tão, vamos dizer assim, com sintomas não tão evidentes, mas também podem ter a transmissão e não estarem com sintomas, né? Então, assim, vamos dizer que os desfechos da maioria da população vai ser de formas leves, né? Então, são sintomas bastante inespecíficos, muitas vezes pode ser só um quadro de fadiga, até um quadro de resfriado comum, mas esse vírus a gente não tem como prever o comportamento dele em relação às pessoas. Então, cada pessoa, de acordo com a carga viral que essa pessoa recebeu, com o seu sistema imunológico, ele vai ter um comportamento diferente. Nós temos observado, inclusive, diferenças populacionais. Por exemplo, no Brasil, vamos dizer que uma parcela significativa de profissionais de saúde têm sido infectadas, né, não só pela questão dos EPIs, como ficou muito bem informado na mídia, mas também pela própria agressividade do vírus. Então, esses vírus eles podem ser capazes de sofrer mutações que às vezes não conseguimos prever e, inclusive, a gente vê que o grupo populacional de maior evidência, por exemplo, no nosso estado, é na faixa etária dos 30 aos 49 anos. Ou seja, óbvio que tem o isolamento social prioritário das pessoas mais idosas, mas também são formas agressivas que a gente tem visto nesses grupos populacionais. Então, não podemos levar isso como uma brincadeira. Vocês podem participar com a gente através do nosso canal no YouTube, através da transmissão pelo Facebook, lançando suas perguntas. Chegou uma pergunta aqui, doutora, a Luana Mara pergunta como um assintomático sabe que está doente. É meio difícil saber, né? Mas uma pessoa assintomática, na verdade, como o próprio nome já diz, assintomática significa ausência de sintomas, né? Então, daí a importância de você estar se protegendo e não só se protegendo o próximo. Às vezes você pode ter uma forma silenciosa ou assintomática, realmente não ter sintomas, mas estar contaminado e transmitir essa infecção para um ser mais suscetível que pode desenvolver uma forma mais agressiva de doença. Então, precisamos, nesse momento, ter bastante empatia com o próximo e não pensar só em si mesmo. Não pensar só na gente se proteger. Pensar também no outro que a gente pode contaminar. Então, a gente tem visto muito isso. Eu não tenho sintomas, eu posso te abraçar, eu posso te beijar, eu posso ir na tua casa. Não, não é assim. Você pode estar com a doença e não saber. Então, é importante que as pessoas se coloquem no lugar do outro e tenham mais empatia em relação a isso. Junto com essa novidade, junto com esse vírus, né, que chegou há pouco tempo e que somos poucos sabedores, conhecedores sobre ele, veio inúmeras dúvidas que param no ar, sempre que se fala em coronavírus. Então, qual a proteção devida e quais cuidados nós devemos tomar para que não sejamos mais uma vítima do coronavírus? Em relação à proteção, né, o isolamento, como a gente já mencionou aqui, em relação aos cuidados, né, o uso de máscara, se forem máscaras caseiras, a troca frequente dessas máscaras, promover a higienização adequada dessas máscaras em imersão de solução com água sanitária, né, por pelo menos 2 horas e depois prosseguir com lavagem comum.
É importante também que as pessoas, ao chegarem no ambiente, que é o que a gente percebe muito, as pessoas chegam de máscara, mas quando vão se referir ao outro, elas baixam a máscara ou elas retiram a máscara por achar que aquela outra pessoa não está contaminada. Isso não pode. Uma vez colocada uma máscara, você tem que manter essa máscara na face. Incomoda, incomoda, mas é muito importante. Outra coisa seria a forma de retirar essa máscara, né? Nós temos que ter cuidado ao retirar a máscara, porque essa frente da máscara ela está contaminada. Então, se você pega a máscara pela frente, ou se você coça essa máscara, aumenta a chance de você mesmo se contaminar. Então, é importante que sempre se retire a máscara pelo elástico, né? Ou aquele elásticozinho de orelha, dessas duas formas, e despreze a máscara em um saco plástico ou um saco de papel, para que outras pessoas também não se contaminem, né? Isso é muito importante. Além das medidas de higiene, de lavagem de mãos, de roupas, ao chegar em casa, retirar seus calçados, né? Evitar também, assim, roupa, quando usar, que chegar fora, deixar essa roupa para lavar. Então, tudo isso é muito importante. A melhor forma de reduzir a pandemia nesse momento é o isolamento social. É a nossa única defesa momentaneamente. A realidade de Patos está abaixo do recomendado. Por isso, o aumento dos casos. Como devemos agir perante esse aumento assustador de casos confirmados aqui na nossa realidade, aqui em Patos? A nossa cidade e também o nosso próprio estado, né, nós temos um sistema que realmente está beirando o colapso, que seria a completa lotação de leitos hospitalares, que não dispomos muitos. Então, é importante que as pessoas se conscientizem. Patos, em especial, é uma cidade que tem chamado a atenção de todos os epidemiologistas. Por quê? Porque o isolamento social, que seria preconizado em torno de 70%, ele está praticamente abaixo disso, né, em torno de 47%. Então, é um isolamento muito insignificante. As pessoas precisam, sim, se isolar mais. Não achar, eu vou na casa da minha vizinha, eu vou ali no supermercado. Então, assim, claro que os serviços essenciais, eles têm que ser preservados, mas é importante que você concentre e o que você puder fazer à distância, é importante que você faça. É uma doença tão fácil de transmissão que até mesmo pelas sacolas plásticas, né, de materiais que você recebe dentro da sua casa, você pode se contaminar. Então, por exemplo, chegou do supermercado, chegou do mercado, né, é importante que lave todos os produtos, seque os produtos, despreze aquelas sacolas, lave as mãos com água, sabão e depois, se quiser, pode complementar com álcool gel. Então, são medidas que são bem importantes e que, como não temos vacina e nem temos um tratamento padrão definitivo, é importante que as pessoas se previnam. A senhora falou em vacina, em prevenção. Doutora, cientificamente falando, né, existe alguma previsão para vacinas ou até mesmo algum medicamento indicado ao combate veemente a esse vírus? Olha, em relação à vacina, né, que seria a solução, vamos dizer, definitiva, não temos ainda uma previsão real de quando essa vacina vai ser lançada no mercado. Israel já tem estudos de vacina mais avançado, alguns outros países também, mas assim, essas vacinas ainda estão em testes. Depois desses testes, ainda precisam ser testadas em humano para realmente serem comprovadas. Depois de passar dessa fase, ainda precisam entrar em larga produção para poder ser distribuída à população. Então, ainda seria um longo período pela frente, né? Como é um vírus de muita replicação viral, transmissibilidade fácil, então esse vírus talvez fique circulando por um período mais prolongado. Então, é importante que as pessoas tomem realmente as medidas de prevenção. Em relação ao tratamento, é uma questão bastante polêmica, porque, na verdade, não existe um consenso, inclusive entre nós, colegas médicos, porque, por se tratar de uma doença nova, não se tem estudos científicos, né, em relação a que medicações serem usadas. Então, as medicações propostas, elas devem ser individualizadas, né? Então, de acordo com a clínica, a sintomatologia e o início dos sintomas do paciente. Então, em relação a medicamento X ou Y, isso deve ser individualizado e de competência médica. Então, cada paciente vai ter uma sintomatologia diferente, vai precisar de um tratamento diferente. Lembrando que nenhum tratamento ainda é comprovado, vamos dizer assim, completamente que seja eficaz. Tem alguns trabalhos mostrando benefícios, outros não. Então, são usados sim como tentativa, mas é importante que a população não se automedique, porque toda medicação tem efeitos colaterais. Outra coisa que precisa ser chamada a atenção é que nenhuma medicação
impede a contaminação do vírus. A única medida é o isolamento e a higiene. A medicação proposta, nós temos algumas, elas servem para tratar a doença e não para prevenir. Então, é importante que não se usem medicações sem prescrição médica. A gente percebe esses dias atuais, inclusive cada dia com mais força, comentários, rumores e indicações sobre 2 medicamentos, a hidroxicloroquina e a ivermectina. Como a senhora acabou de explicar, cada organismo reage de uma forma. Então é preciso um acompanhamento médico para que você saiba se deve usar. E cientificamente falando, até agora, nenhum dos dois foi comprovado que tem um combate fermente a esse vírus, né? Vamos dizer assim, comprovação não é você ter um estudo isolado que mostrou benefício ou não. Então, para um medicamento ele ser realmente comprovado, precisa-se de vários estudos para realmente se fechar uma comprovação benéfica. Diante da situação que vivemos, uma situação mundial de pandemia, alguns medicamentos eles foram aprovados, mas pelo fato de ser aprovado, não significa que ele é comprovado cientificamente. São termos diferentes, né? Então, é importante isso, porque todo medicamento ele tem efeitos adversos e nem todos os grupos populacionais vão se beneficiar igualmente. Então, é importante a prescrição médica. Principalmente alguns pacientes que adquiriram a doença e têm alguma comorbidade, né? Precisa-se ter um controle maior sobre isso. Tem uma pergunta que não quer calar. Explica para nós, doutor, os tipos de testes para identificar a doença, quais são e quando se deve testar cada um sobre as fases da doença. No caso, o PCR tem que ter um destaque maior. Isso. O PCR, né, que seria a forma de avaliar a transcrição do vírus, né, a forma de replicação viral, é um exame que é colhido através dos suaves. Suaves são secreções obtidas de gotículas de saliva pelo nariz, pela boca ou até mesmo pelo trato respiratório inferior de pacientes que estão traqueostomizados ou que estão entubados, a gente consegue ter esse acesso. Então, é uma forma de diagnóstico mais precoce, né? A gente consegue diagnosticar através do PCR no início do diagnóstico, geralmente por volta do 3º ao 5º dia, até no máximo 7º dia, seria a forma eficaz de se fornecer esse diagnóstico. Então, é importante que diante de qualquer síndrome gripal, né, o indivíduo ele se isole, ele procure o médico, para que o médico possa, de fato, solicitar o exame mais pertinente e ele colher no momento adequado. Por quê? Temos outros métodos, né? Temos o teste rápido e temos as sorologias. As sorologias e os testes rápidos são métodos laboratoriais diferentes. Um é através da imunofluorometria e o outro de quimiluminescência. São formas de diagnosticar, que um vê imunidade já adquirida e outro vê doença em atividade. Então, esses testes, eles podem ser utilizados e só que eles só começam a positivar depois de 7, 10 dias dos sintomas. Muitas vezes, até mais, às vezes 12 dias. Então, é importante que diante de um teste negativo e que se tenha suspeita clínica, a pessoa procure manter isolamento e seguir com um médico para rever se há necessidade de repetir, dependendo da fase da doença, um novo PCR ou uma outra forma de diagnóstico. Também, às vezes, a gente tem visto justamente essas janelas imunológicas. Como é uma doença silenciosa, às vezes você está numa fase que você acha que está no 3º dia, 4º dia, e, na verdade, às vezes você ainda está no início do diagnóstico. A gente não consegue sempre precisar o início dos sintomas. Então, daí a importância de se manter o isolamento total diante de um quadro de síndrome gripal. Então, deixa eu ver se eu entendi, doutora. Caso a gente teste, faça o teste rápido, que é agora o mais procurado, e dê negativo, mas se você tiver os sintomas, deve se isolar, deve esperar esse período de quarentena, de isolamento social, porque existe uma possibilidade, uma probabilidade desse teste rápido ter dado errado, né, no início, né? O teste, você poderia estar na janela imunológica do início do diagnóstico e o teste ainda não ter positivado, né? Então, é importante que você mantenha o isolamento total, não é nem social, né? Você se isole completamente das outras pessoas que convivem com você, né? E repita esse teste em uma outra oportunidade, a depender das manifestações, no intervalo 2 dias, 5 dias, 1 semana, a depender do quadro clínico e da instalação dos sintomas. Então, por isso que é importante sempre ter orientação, porque muitas vezes a pessoa faz um teste, vê esse teste negativo, seja o PCR, seja a sorologia, e acha que não está contaminado e sai propagando a doença
para outras pessoas, né? Então, é importante manter, sim, um isolamento total diante de qualquer quadro de síndrome gripal. Inclusive, nós tivemos um caso aqui em Patos, um policial civil estava com os sintomas, indícios do Covid-19, testou negativo com um teste rápido, fez novamente esse teste rápido, novamente testou negativo e, por livre e espontânea vontade, junto com sua família, decidiu ir a João Pessoa. E o teste do PCR lá, 2 ou 3 dias depois, detectou positivo. Isso assim, não foi questão de localidade, né? Vamos salientar isso. Isso é a questão do método que foi utilizado, que foi em um período de doença não adequado, né? Então, os testes sorológicos ou o teste rápido são em fases mais avançadas. O teste de PCR em fases precoces. Por isso que, às vezes, você precisa fazer testagem por vários métodos diante dessas síndromes e, muitas vezes, a mesmo dentro do próprio método, ter contraprova para poder você realmente persistir no problema, né? Outra coisa que é importante frisar é que existem outras doenças também que acometem vias aéreas, como, por exemplo, né, a própria influenza, o H1N1, né, que já, graças a Deus, temos vacinação para isso. É importante que os grupos de risco, eles sejam vacinados, né, e que, diante de qualquer quadro de síndrome gripal, na vigência de ausência de vacina, que essa pessoa também precisa ser orientada em relação à testagem de perfil molecular para o H1N1. Outra coisa importante é que, apesar de não ser síndrome gripal, estamos tendo muitas co-infecções com arboviroses. Estamos na época de chuva, então está tendo muitos casos também de dengue, né, de zika, chikungunya, e aí às vezes essas infecções também podem estar associadas ou mesmo ser um quadro dessa natureza. Por isso, é importante não se automedicar, é importante passar em avaliação médica para ter um tratamento adequado, porque um tratamento precoce, sob supervisão médica, ele faz toda uma diferença no desfecho final da doença. Sabemos das dificuldades encontradas para lidar com familiares dentro da mesma casa. Isso é corriqueiro, a vida inteira foi assim. Se já é difícil o convívio quando está todo mundo saudável, imagine nesse caos. Todo mundo à flor da pele. Se uma pessoa da família testou positivo para a Covid-19, como essa pessoa e como os demais familiares devem agir no seu dia a dia? Primeira coisa, testagem positiva, é importante fornecer informações à vigilância epidemiológica, né? Todos da residência ou todos os contactantes próximos, eles precisam ser devidamente monitorados, né? Independente se está com sintomas ou não. Essa pessoa que fez testagem positiva, ela precisa se isolar completamente, né? Então, se isolar em qualquer cômodo da casa e nesse cômodo essa pessoa não sair. Então, fornecer refeições a essa pessoa sem contato próximo, né? Então, não sair para se alimentar, não sair para, caso não tenha um banheiro, evitar sair para ir no banheiro. Então, se tiver algum cômodo com banheiro, melhor, mas se não tiver, providenciar alguma coisa que você possa utilizar para fazer suas necessidades fisiológicas e evitar estar saindo para entrar em contato com outras pessoas, né? Então, isso é muito importante. Em relação a talheres, né, evitar contato de divisão de talheres, ter os seus próprios materiais de utensílios domésticos, seus talheres, seu prato, seu copo. Então, tudo isso são medidas que são bastante importantes, né? E o acompanhamento, óbvio, de todos os contactantes. Bacana. Que fica claro essa questão da explicação da doutora Felícia, que você que reside, você que tem várias pessoas, diversas pessoas na família e que residem lá na mesma casa, deve ter seus devidos cuidados. Se tiver como se isolar num quarto para que o contato seja o mínimo possível, né? Se tiver banheiro, suíte no caso, que você faça uso, para você ficar realmente nesse isolamento. Após esse período de 14 dias, aí sim, vai voltando ao normal a tomar sua vida novamente. É isso, doutor? Lembrando que nem sempre só são 14 dias. Como o início dos sintomas, eles são silenciosos, às vezes você não consegue flagrar o primeiro dia, é importante que essa pessoa tenha já uma sorologia testada, um IgG positivo, para que essa pessoa esteja devidamente imune, né? E não só observar a questão de sintomas. Às vezes você está com a ausência de sintomatologia, mas ainda não adquiriu imunidade,
definitiva e você pode propagar o vírus. Então, na dificuldade de realização de uma sorologia, você precisa manter mais o isolamento, de preferência até 21 dias. Na literatura já descreve casos que algumas situações que a pessoa só veio adquirir imunidade sorológica após 28 dias. Então, como é tudo novo, cada caso precisa ser individualizado e acompanhado. Nós temos uma pergunta de um internauta. Lança na tela aí, produção. Se não estiver a febre, se não estiver com febre, a pessoa... Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se não estiver a febre, a pessoa pode estar com a doença. Se não tiver febre... Isso, assim, logo no início, né, da doença, sempre se chamou a atenção na presença de febre, né, dor de garganta, né, e tosse. Esses seriam inicialmente os sintomas clássicos de evolução de uma síndrome gripal para uma síndrome da respiratória aguda, né, grave. Mas a doença ela tem tido manifestações diversas, inclusive acometimento de vários sistemas. Tem-se descrição na literatura de acometimentos, por exemplo, dermatológicos, com lesões de pele, né? Tem-se envolvimento da parte neurológica, com quadro clínico de dor de cabeça, que é a cefaleia, alterações de paladar, alterações de olfato, né? Alguns quadros de manifestações gastrointestinais, de diarreia, né, de vômito, de ausência de fome, muitas vezes até o quadro diarreico, ele pode anteceder esses quadros respiratórios. Então, a ausência de febre não significa que você não possa estar acometido pela doença. Então, por isso é importante ter uma avaliação. É uma doença que tem apresentação multifatorial, com múltiplos sintomas, então sempre é importante fazer realmente uma triagem. Porque não estar com febre não significa que não tem a doença. A ausência de febre, na verdade, faz parte do quadro assintomático, né? Tem mais uma pergunta, Felipe? Lança na tela aí para a gente ver aqui. Quando o IgG dá não reagente após 8 dias, após o aparecimento dos sintomas, a pessoa pode ficar segura que não está? Joana Dark Alves pergunta. Não. Nos testes sorológicos e no teste rápido, a gente consegue dosar imunoglobulinas IgG e IgA. IgM significa doença em atividade, IgG significa resposta sorológica, ou seja, você já está imune à doença. Então, se você tem um IgG negativo, você pode ter um IgM positivo e estar com a doença, você pode ainda estar na fase inicial da doença que nem o IgM positivou, ou você pode ainda não ter tido contato com o vírus. Então, ter um IgG negativo não me diz nada. Você precisa ter, para conferir imunidade sorológica, IgG positivo, IgM negativo na ausência de sintomas. E isso confere imunidade sorológica. Por isso a importância do acompanhamento médico de um profissional ao seu lado, lhe dando as verdadeiras certezas e as dicas que devem ser tomadas. Queria que a senhora falasse um pouco sobre o tempo de incubação do vírus no organismo e também sobre o período de isolamento. Sim, em relação ao tempo de incubação, né, o vírus ele pode ficar incubado de 1 até 14 dias após o contato com o vírus. Vai depender a manifestação de sintomas pelo quadro imunológico da pessoa, a resposta imunológica individual de cada um. Mas a transmissibilidade pode acontecer nessa fase de ainda a pessoa não desenvolver sintomas. Então, a partir do momento que você entra em contato, com 24 horas ou até mesmo mais tempo, você pode sim ainda adquirir a doença de forma sintomática ou não, né? Qual foi a outra pergunta? Volta um pouquinho aí, Felipe, para a gente dar uma olhada aqui. São muitas dúvidas, são muitas questões a serem passadas sobre o período do isolamento, que seria os 14 dias iniciais. O período de isolamento, conforme eu falei, os 14 dias, mas às vezes precisa ser estendido de 21 ou em alguns casos pontuais até 28 dias. Então, vale salientar que se testado positivo, é de suma importância que tenhamos esse isolamento severo. E não apenas por 14 dias, porque o vírus pode se proliferar, inclusive, depois desse tempo. Tem que se ter um cuidado redobrado. É tudo muito novo, né, até o atual momento. Então, todo cuidado é pouco. Escuta-se muito falar sobre os grupos de risco, que são inúmeros. Quais são esses grupos e como essas pessoas devem agir para se precaver e como devem agir se contaminados? Então, essa é uma questão que realmente as pessoas sempre postam em prática em relação a dúvidas, né? Os grupos de risco são pessoas portadoras de doenças crônicas ou pessoas mesmo em relação à idade avançada, acima de 65 anos. É importante frisar que o grupo de risco, ele não tem um risco maior,
de adquirir a doença. O contágio ele é igual para qualquer grupo. O grupo de risco ele tem um risco maior de ter uma evolução desfavorável. Isso não significa que quem não está em grupo de risco não possa ter também uma evolução desfavorável. Então, nessas pessoas portadoras de grupos de risco, é importante manterem suas doenças, em caso de doenças crônicas, compensadas, né? Manter um segmento médico, né? Então, assim, a compensação de sua doença crônica, ela vai estar diretamente ligada ao risco de você ter uma complicação. Então, se eu pego um paciente diabético, por exemplo, chamando para a minha área, que sou endocrinologista, se eu pego um diabético compensado, o risco dele evoluir, dele ter um desfecho, uma evolução negativa, com piora, com até mesmo morte, ele é menor do que um diabético que está descompensado. Então, dentro de uma mesma patologia, dentro de uma mesma doença, você pode ter desfechos diversos. O principal risco seria, de fato, a idade. Em seguida, você vem doenças crônicas, principalmente doenças crônicas descompensadas. Doenças crônicas compensadas não é igual a doenças crônicas descompensadas. Então, é importante manter o seu tratamento da sua eventual doença crônica, né, compensado, né, não suspender medicações sem orientação médica, para justamente evitar isso. A forma de adquirir a doença é que é igual para todos. Seria grupo de riscos, o termo grupo de riscos... Para complicações isso, e não para adquirir. Todas as pessoas podem ser vítimas, podem ser mas vítimas. O desenvolvimento da doença... O desfecho, o desenvolvimento da doença é que pode ser mais grave nas pessoas que têm um risco maior, né? Mas, como eu falei, evidenciando que, às vezes, você pode não ter nenhuma doença e ter uma complicação. Então, isso não isenta, só depende muito da carga viral que você recebeu, do seu status imunológico naquela situação. Então, são um conjunto de variáveis que a gente não tem como prever. Por isso que é importante se proteger da doença, né? É importante que você saiba que não existe super-homem nem super-mulher não, viu, gente? Os jovens, né, essa idade de adolescentes, de jovens, também podem ser as próximas vítimas, né? Então, vamos se cuidar. Sobre a obesidade, já imputa no pulmão a sobrecarga, a mais do que a mecânica, né? Por conta da gordura em si, inflamatória. A chance da complicação na oxigenação é maior para obesos? Olha, o obeso, na verdade, apesar da própria população obesa e muitas pessoas não acharem, a obesidade é uma doença e é uma doença crônica, né? A obesidade é uma doença crônica que merece tratamento, que merece segmento. Então, os obesos, eles precisam, sim, ter um cuidado especial, tão quanto os outros grupos, porque eles se enquadram, sim, nesses grupos. Claro que você tem que ver as variáveis, como eu falei. Nem todo obeso ele vai ter o mesmo risco. Se eu pego um obeso mórbido, com IMC acima de 50, de 40, ele vai ter um risco maior do que uma obesidade grau leve, grau 1, né? Então, assim, o comprometimento respiratório da obesidade por si só, de acordo com o grau de obesidade, ele é maior. Né, os indivíduos que têm obesidades grau 3 ou grau 2, muitas vezes têm comorbidades outras associadas, doenças, por exemplo, diabetes, hipertensão, muitas vezes uma apneia do sono, né, uma síndrome da apneia obstrutiva do sono. Isso já leva a diminuição na capacidade de respiração, não só por a questão mecânica, como você falou, mas pela própria oxigenação, porque a obesidade, por si só, ela leva à liberação de citocinas inflamatórias que podem, sim, complicar. Então, é importante, sim, que essas pessoas que têm obesidade, elas continuem, mantenham o seu tratamento, né, mantenham hábitos saudáveis, mantenham uma alimentação equilibrada e, dentro do possível, tentem se exercitar, mesmo que seja dentro de casa, num pequeno intervalo de tempo. Bacana. Então, você que é gordinho, preste atenção. Eu não, né? Você. Doutora, muita gente está esquecendo dos seus tratamentos cotidianos, deixando um pouco de lado doenças tipo pressão alta, acompanhamento da glicose, diabetes, como a gente acabou de falar. Tudo isso por focar único e exclusivamente na Covid-19 e também por receio de sair de casa e de desistir à unidade básica de saúde. Tem que se ter atenção devida a tudo, mesmo nesse período? Sim, lembrando que as outras doenças, né, elas não deixaram de existir. Ontem saiu, inclusive, uma matéria sobre o quanto diminuiu a quantidade de biópsias e de procura por tratamentos oncológicos. Então, são tratamentos que eles não podem ficar atrás. Existe a pandemia do Covid, né? É uma doença que realmente tem uma transmissibilidade alta, mas as outras doenças estão aí em paralelo, não devem ser subnotificadas ou subtratadas. Precisa, sim, de um segmento.
A gente tem observado pacientes que às vezes têm suspeita de uma síndrome coronariana aguda, que estão em processo de infarto e muitas vezes por receio de adquirir a doença ficam em casa e isso vai aumentar a sua mortalidade, não por Covid, mas por sua doença de base, né, como diabéticos descompensados, que também por receio evitam de procurar assistência médica e acabam complicando e tendo óbito ou desfecho negativo por sua doença de base. Então, as outras doenças, elas continuam a existir e nós temos inúmeras patologias de todas as especialidades, de todas as áreas da medicina e que precisam, sim, manter seu tratamento contínuo. Bacana. Eu quero agradecer a atenção, a parcela de contribuição da doutora Felícia, dizer que tenho certeza que foi de suma importância esse nosso bate-papo, esclarecedor e pontual. E pedir que deixe uma mensagem final para todos que nos assistem, doutora. Eu queria, assim, pedir em especial, como não temos realmente recursos suficientes, não só em relação à parte hospitalar, mas não temos um tratamento padronizado, que as pessoas se conscientizassem, que se cuidassem, que se isolassem, que evitassem sair de casa, que as pessoas que precisam trabalhar, que saiam protegidas, mas saiam o estritamente necessário, porque, de fato, não é uma doença tão simples quanto se pensa e que muitas vezes ela pode ter uma evolução imprevisível, né? E aí, às vezes, a gente brinca, acha engraçado, algumas pessoas não valorizam da forma que ela precisa ser. Vejamos que o mundo inteiro parou por conta disso. Será que o mundo inteiro ia parar por conta de uma coisa simples, né? Aviações pararem, empresas pararem, né? Países inteiros se fecharem portas. Então, realmente é uma coisa que a gente tem que pensar, tem que valorizar, tem que se cuidar, não só de si, mas também cuidar do próximo. Essa seria a mensagem principal. Bacana. Obrigado pela participação. Outras oportunidades, esperando que esteja aqui conosco para esclarecer e pedir a Deus que tudo isso passe o mais rápido possível. Que Deus nos abençoe.